Veja só esse dado, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que o crime organizado faturou mais em 2022, quanto, hein, Antônio Wells? Bom dia para você. Fala, Patrícia, tudo bem? Bom dia mais uma vez para você, para o Matos, para todo mundo que está com a gente aqui do Jornal da Manhã. Pois é, né? Um número preocupante aí de 146, quase 150 bilhões de reais. Isso de acordo com um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Esse levantamento que mostra, mais uma vez, que em 2022 o crime organizado faturou quase 150 bilhões de reais apenas com atividades legais, atividades legalizadas, como combustíveis, bebida, tabaco e ouro. E o que chama a atenção é que esse número ele é cerca de 10 vezes maior que o arrecadado com o tráfico ilegal de cocaína, que foi de 15 bilhões de reais, de acordo com esse levantamento, né? Então, esses dados foram apresentados pelo presidente da instituição, Renato Sérgio de Lima, ao ministro da Economia, Fernando Haddad, na manhã de ontem, né, sexta-feira, dia 6 de dezembro. Como que é essa distribuição? A distribuição desse valor aí de 146 bilhões de reais é feita. São cerca de 120 bilhões apenas com combustíveis e bebidas e lubrificantes também, mais de 10 bilhões de reais em tabaco e cigarro e quase 20 bilhões em ouro. O presidente explica que o crime organizado acaba atrapalhando a economia, né? Pontuando que 20% desse valor poderia ser arrecadado em impostos, ou seja, seriam 30 bilhões de reais que podiam auxiliar no fechamento das contas públicas, para vocês terem uma dimensão, né, de como o crime organizado acaba prejudicando e muito a economia brasileira. Volto com vocês. Obrigada, Antônio Wells. E a gente vai chamar agora os nossos comentaristas, Jesualdo Almeida e Felipe Monteiro. Vou começar com você, Felipe. A gente viu aí os danos que esse tipo de crime, né, causa à economia brasileira e também a escalada de violência que vem junto com ela. Antes, a gente era específico aí mais sobre o tráfico de drogas, mas a gente vê que eles vão se espalhando em todos os setores aqui da economia do país, né? Esses números são alarmantes, Patrícia. Quando você pega, por exemplo, 146 bilhões de reais é o faturamento do crime organizado, né, e você calcula que 20% seria pago de imposto, né, o governo deixou de arrecadar cerca de 30 bilhões de reais, praticamente 10% do déficit público que tem o Brasil atualmente, não é? Então, além do crime organizado dar uma escalada na violência, ele também causa dano ao erário, sim, não é? Então, nós temos que ter políticas públicas focalizadas para realmente, de fato, combater o crime organizado. E o crime organizado, atualmente, ele tem uma complexidade muito grande. Não é como era antigamente, né, que o traficante ficava na favela, vendia cocaína, vendia maconha. Pelo contrário, atualmente, o crime organizado está dentro de atividades lícitas. Posto de gasolina, empresas de ônibus, empresas que vendem serviço. Ou seja, para combater o crime organizado com esse grau de complexidade, nós temos que ter políticas públicas de segurança pública com grau de complexidade parecido. Não adianta a gente ter aquela ideia que teve na Constituição de 88 de alocar somente para os estados, não é, a responsabilidade pela segurança pública. A questão é muito maior. O crime organizado hoje em dia está transnacional e está entre várias fronteiras de Estado. Então, o governador sozinho não consegue mais combater o crime organizado. Então, a União Federal deve, sim, né, criar políticas públicas federais de modo a participar de forma efetiva no combate ao crime organizado. Não dá para aceitar mais a segurança pública ficar no nível que nós estamos vendo hoje em dia. A gente viu, por exemplo, o que aconteceu com a testemunha, né, com o delator do PCC, ele morto, né, no aeroporto em poucos segundos. No aeroporto, é bom lembrar, tem um grau de segurança elevado, mostrando claramente que o Estado não consegue nem proteger essas pessoas que delatam o PCC, delatam os policiais corruptos e não consegue proteger a população. Nós temos que pensar a segurança pública de forma séria. Não dá para aceitar a situação da forma como está hoje em dia. Gente, vou trazer um dado aqui que é alarmante. Só com a fabricação adulterada, criminosa de bebidas, houve um faturamento de 56 bilhões no ano passado. A maior cervejaria do país, uma das maiores do mundo, faturou 42 bilhões. O crime organizado fatura mais do que a sociedade organizada.
Agora vamos trazer um dado. Se são 56 bilhões só de bebidas falsificadas, veja a evasão fiscal que isso aconteceu. Geralmente a carga tributária sobre as bebidas é de 35% a 50%. Olha o quanto o Estado deixou de faturar. Veja quanto aumenta a criminalidade. E principalmente um ponto que ninguém vê. Essa bebida é de baixíssima qualidade e coloca em risco a vida e a saúde do próprio consumidor. O que chama mais a atenção também é que cerca de 15 anos atrás, uma famosa revista trouxe assim na sua capa, PCC SA, dizendo que o PCC já estava organizado como se fosse uma verdadeira sociedade anônima, como se fosse uma verdadeira atividade empresarial. E de lá para cá, a coisa só aumentou. Ao invés do Estado conseguir coibir essa atividade criminosa, não fez o que é pior. Essa atividade criminosa está sequestrando o próprio Estado. Como o Monteiro comentava há pouco com a gente, grandes licitações de prefeituras, como de Guarulhos, como de outras cidades, como do Guarujá recentemente, estão sendo cooptadas pelo crime organizado. O crime organizado se infronha cada vez mais na atividade pública, porque é mais rentável, inclusive, que o tráfico de cocaína.